Vamos lá? Começar a nossa live de hoje? Bora! Então, tá bom. Então, eu sou, apresentando novamente, eu e a Cris, Cris Dumont e Cris De Lucas, a gente tem uma parceria numa empresa chamada Terceira Cultura, que é uma empresa que faz treinamento, mentoria e coaching para pessoas que estão lidando com as questões da interculturalidade, né? Então, são os times remotos, gente que trabalha no Brasil, trabalha com outras pessoas do mundo, ou gente que está fora do Brasil trabalhando com outras pessoas do mundo, né? Então, a gente assessora essas empresas e essas pessoas que estão com essas questões, né? Os conflitos. E essa série de lives que a gente está fazendo, que chama Benefícios e Desafios de Trabalhar dentro da diversidade cultural, que se fala muito em diversidade, mas fala mais de raça e de gênero, isso fala pouco da diversidade cultural, que é tão desafiadora quanto, ou de repente, até mais. Então, o objetivo dessas nossas lives é trazer a experiência de quem já está vivendo essa realidade há muito tempo, né? E como é que a pessoa consegue se virar e o que ela aprendeu disso. Hoje a live está super especial, porque nós temos 3 fusos horários diferentes. O Paulo está em Taiwan, são 9 da noite, e a Cris está no Rio de Janeiro, 10 da manhã, e eu estou na Polônia, são 2 da tarde. Não só o fuso horário, como temperatura também, né? Porque está todo mundo aqui. Eu estou com -2, está com calor. O que você está fazendo aí, Paulo? Aqui está uns 19 graus. Está gostoso. É um outono gostoso. É um outono gostoso. Indo para o inverno. Paulo, eu só fazer uma observação. Eu estou ouvindo um eco da voz da Cris. Será que é do teu celular, Paulo? De repente dá para mutar a voz? Porque deve estar saindo no teu. Só está saindo no headphone? Que engraçado. Eu estou ouvindo um eco. Você está ouvindo um eco também, Cris? Cris Dumont, nem sei. Cris talvez um pouco, mas nada que seja muito problemático. Estou ouvindo um pouquinho mais. Eu não estou ouvindo um eco. Está vindo do meu fone de ouvido? Eu achei, não é que eu achei, mas deixa, eu acho que está baixo mesmo, então vamos assim, então, Cris. Ah, joia. Eu estou com uma pessoa no WhatsApp pedindo o link para essa live. O link é esse aqui, não, né, Cris? O link é... bom, tem o link do LinkedIn. Eu posso pegar o link do LinkedIn enquanto o Paulo se apresenta? Eu pego e te mando. Tá bom, tá legal. Então, Paulo, sim, passando a palavra para você, aí de Taiwan, nessa paisagem linda que você está nesse parque, se apresenta para a gente. Tá joia. Então, quem é o Paulo? Paulo é um mineiro, nascido e criado em Monte Carmelo, nas Minas Gerais, o interiorzinho de Minas. Paulo é um filho de pais adolescentes. Minha mãe e meu pai, eles eram adolescentes, né, quando eles tiveram a minha irmã e eu. Meu avô, ele vendia alface na rua. Eu vim de uma família bem simples. Meu avô vendia alface na rua para trazer dinheiro para dentro de casa. Eu lembro que no Dia das Crianças, às vezes, minha avó pedia um trocado, né, para comprar um bombom e dividir comigo, com a minha irmã, e falar Feliz Dias das Crianças para vocês. Minha família também tem uma história de antepassados também de vícios, de alcoólatras, alcoolismo. E aos 18 anos o Paulo falou, quer saber? Vou deixar tudo isso aqui para trás. Eu era testemunha de Jeová, dos 10 anos aos 18 anos. Isso é algo que marcou muito a minha vida. Aos 18 anos eu fui expulso das testemunhas de Jeová. Depois fui para Londres, morei um tempo em Londres. Me libertei um pouco, abri a mente. Foi uma explosão mental, conheci pessoas de todo mundo, diferentes culturas. Lá eu conheci uma asiática bonitinha, caladinha, tímida, me apaixonei por ela. Levei ela para o Brasil, levei ela para Minas. Ela gostou de Minas, mas a gente veio para aqui, para Taiwan, para ficar 3 meses. E nesses 3 meses, já tem 17 anos. Eu nem sei o que aconteceu. E tenho uma filha de 13 anos hoje. E hoje você está trabalhando com o quê, Paulo? Eu tenho 2 profissões, 3 na verdade. Eu sou professor de inglês, eu estudava letras no Brasil.
Então, quando eu vim para Taiwan, minha primeira profissão foi dar aula de inglês. Eu sou professor de inglês até hoje. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando curioso com algumas coisas que aconteciam dentro da minha sala de aula. Às vezes as crianças, eu notava alguns comportamentos em algumas crianças que me chamavam a atenção e me deixava curioso. Eu quero aprender mais sobre isso. Então, comecei a estudar psicologia humana, psicologia comportamental, comecei a viajar, fui para Singapura, os Estados Unidos, e me tornei um coactive coach, por assim dizer. E comecei a dar mentoria para os pais da escola. Então, eu era professor de inglês e dava aula e dava mentoria para os pais dos alunos. E disso eu fui para os Estados Unidos, comecei a estudar liderança empresarial e já misturei tudo. Virei professor de inglês. Aqui em Taiwan, eu dou treinamento em empresas, de liderança empresarial, dou treinamentos para gerentes, para CEOs, face a face, né? Não sei se isso é falado em português também, face to face, face a face, cara a cara. E tem um produto também que eu criei, que eu misturo aula de inglês, que eu dou aula para funcionários de empresas multinacionais que têm clientes nos Estados Unidos, na Austrália, e que são tímidos, não conseguem conversar em inglês. É um produto novo que eu criei e estou usando aqui em Taiwan. E do outro lado, na parte online, eu ajudo familiares de pessoas alcoólatras, porque nós vamos falar isso também um pouquinho na live hoje. Como eu falei, eu vim de uma geração de pessoas da minha família, de antepassados, várias gerações de antepassados alcoólatras. Meu avô morreu com alcoolismo, minha mãe se tornou alcoólatra, eu me tornei um alcoólatra aos 20 e poucos anos. Graças a Deus, parei de beber. E na parte online, a minha profissão é ajudar familiares de pessoas que têm os entes queridos alcoólatras e os alcoólatras também, que chegaram a um ponto na vida que fala, cara, chega, quero parar de beber. Eu vou e ajudo essas pessoas, faço a caminhada com elas. Cara, esse assunto é muito, muito, muito interessante. A gente vai abordar ele e vai abordar ele também do ponto de vista de multiculturalidade, né? Porque a gente tem alcoólatras no mundo inteiro. Então, mas antes de chegar lá, Paulo, é impossível a gente assim falar dessa questão China e Taiwan, né? Primeiro porque as pessoas têm a tendência a agrupar asiático tudo dentro do mesmo guarda-chuva, coreano, japonês, chinês, todo mundo parece que é todo do Brasil, são tudo japa, não o japa, tá vendo ali? Sim. E além disso, você tem uma questão que é China e Taiwan, né? Que é essa eminência de guerra, que a Taiwan faz parte da China, não faz. Do ponto de vista cultural, né? Eu não sei se você tem como fazer essa avaliação. Qual a diferença entre os taiwaneses e os chineses? Cris, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo chinês. Ele falou bem mineiro agora, né? E assim, só que tem um negócio, os taiwaneses, eles não podem ouvir isso, não podem ouvir falar assim, ó, você é chinês, mas se tirar um exame de DNA, dá 99% que eles são chineses, são descendentes da China. Só que eles não aceitam isso. Tem essa é uma questão política. Eles querem a independência deles. Então, se você falar para uma pessoa taiwanesa, assim, ó, você é chinês, ela se ofende. Porém, os chineses na China, é interessante você me perguntar isso, porque quando eu estou fazendo a prospecção de clientes, eu envio mensagens pelo LinkedIn para empresas na China, eu encontrei uma pessoa lá, que eu falei, olha, eu sou business leader, eu dou treinamento de liderança empresarial para empresas em Taiwan e na China. O cara ficou nervoso comigo, o cara falou assim, não, você não precisa falar Taiwan e na China, você tem que falar China, porque Taiwan é parte da China, entendeu? Então, os chineses, vários chineses, têm essa crença, Taiwan é nosso, só que os taiwaneses não, nós somos independentes. E se falar o contrário, é uma ofensa para eles. Cris, acho que você tem uma pergunta aí para aprofundar um pouco isso, né?
Não, eu queria, antes de eu fazer lá a minha pergunta, eu queria só perguntar, você acha que hoje, pelo cenário global, você acha que isso está escalando? Vamos dizer, essa tensão entre China e Taiwan está maior agora do que estava, sei lá, 3 anos, 5 anos atrás? Pelo Sim, teu feeling? sim. Eu estou em Taiwan já tem quase 20 anos. Atualmente, agora em janeiro a gente vai ter uma eleição. Né? Eu não gosto muito de falar de política, não. Então vamos falar de uma forma bem suavezinha. Tem dois partidos, o partido A e o partido B. O partido A, ele quer se tornar amigo da China. Ele quer que continue, né, com a amizade e de uma forma bem discreta falar assim, tudo bem, nós somos de vocês. Agora o partido B, ele quer guerra. Fala, não, nós vamos cortar o cordão umbilical agora. Então tem essa tensão. A minha esposa e eu até... a gente está pensando em sair de Taiwan por causa disso. Porque é tanta notícia, não sei o que lá, um míssil que caiu aqui perto de Taiwan, é um jet que voou, passou aqui perto. Então a gente está com plano de sair de Taiwan até a metade do ano que vem, porque a previsão é que vai ter uma guerra aqui sim, daqui a alguns anos. Então tem uma tensão enorme, principalmente recentemente. Mais uma guerra, né? Tá, então vou pegar teu gancho e vou fazer a minha pergunta, que ela é mais focada realmente na questão da multiculturalidade. A gente usa alguns frameworks para, vamos dizer assim, criar dimensões que comparam diversas culturas diferentes. Então, num framework específico do Hofstede, existe uma dimensão que fala da aversão a risco, como nós brasileiros, que somos avessos a riscos e a gente tem uma tendência a formalizar tudo, a documentar tudo, a assinar, registrar em cartório, carimbar, enfim. E quando a gente compara a China e Taiwan sob esse ponto de vista, parece que as pessoas de Taiwan é uma sociedade onde as pessoas preferem não correr risco, como a nossa brasileira, e são mais indulgentes, ou seja, elas trabalhariam menos do que os chineses. E eu sei que isso deve ser um ponto meio sensível, né? Você concorda com isso? Você acha que os taiwaneses trabalham menos e são mais avessos a riscos? Interessante essa pergunta sua. Eu estava conversando com a minha esposa, que a minha esposa ela é empresária, ela trabalha na área de importação e exportação. E na empresa que ela trabalha, tem 3 filiais, um em Taiwan, um em Hong Kong e uma na China. Aqui em Taiwan, 5h30 as pessoas batem o cartão e vão para casa. 5h30, 6 horas. Enquanto as filiais na China, até às 7, 7h30, 8, as pessoas ainda estão no escritório. Então, só que a diferença é que em Taiwan, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu falo agora. O que eu percebo é que a cultura lá na China, as pessoas ainda têm uma cultura muito tradicional de se trabalhar, que o patrão ele grita com os funcionários e através do grito as pessoas funcionam. E isso aqui em Taiwan, isso tá acabando. Não tem mais essa cultura. Então, isso aqui, eu lembro que eu até falei com a Cris esses dias para trás. Eu estava assistindo no YouTube uma brincadeira, um comediante falando. Na plateia tinha uma taiwanesa. Na hora que ela falou taiwanesa, ele fez um comentário: Taiwan é a China 2.0. Falando assim, em questão de... Costumes, né? Que eles são mais progressistas, assim. Vamos falar assim de eficiência, tecnologia, trabalho não tão tradicional como as pessoas da China, em alguns lugares da China. Não vou generalizar, porque a China está desenvolvendo bastante também. Só que aqui em Taiwan, questão assim de tecnologia, do jeito que as pessoas trabalham,
elas batem um cartão às 5h30 da tarde, porém vão para casa e continuam trabalhando no computador de alguma isso que eu forma. te perguntar, do trabalho flexível, de repente, do trabalho híbrido, né? Você trabalhar de home office também é uma coisa comum, aceitável? Em Taiwan, sim. Em Taiwan, sim. E principalmente depois do Covid, isso virou uma moda. Porque aí as pessoas perceberam que é possível trabalhar de dentro de casa, então sempre estão criando uma forma de explorar, talvez, a produtividade, o qual é possível você produzir estando em casa e produzir estando no trabalho. Não, e por consequência, mantendo o funcionário mais feliz, né? Então, você acha que a China ela é um pouco mais tradicionalista nesse approach, nessas relações de trabalho? Continua sendo É o que muito faz, mais tradicional. é o que faz sentido com a história, né? Então, os chineses que foram para Taiwan, eles foram com uma outra mentalidade de liberdade, de sair da revolução cultural, é uma outra história, né? E a China é mais tradicional, e nesse framework nem não está certo, eu não sinto ele 100% certo, mas isso é impossível, mas realmente a gente percebe que o nível de indulgência, autoindulgência, em Taiwan é bem maior do que na China, que se reflete nisso. 5h30 eu vou embora. É difícil um chinês, 5h30, largar o lápis e ir embora, assim como no Japão também. Você morou na China há muito tempo, né, Cris? Então... a relação deles com o trabalho eu nunca vi em lugar nenhum da forma que é lá. Agora, vamos pegar aqui a questão de você disse para a gente que acabou de conseguir a cidadania taiwanesa e precisou abrir mão da brasileira. E nem fala que eu começo a chorar, hein? Então fala, o que aconteceu? Cris, então, na época do Covid, a minha carreira profissional estava começando a decolar. Eu estava fazendo viagens para a China, para Singapura, começando a dar treinamentos. Isso em 2019. Quando 2020 chegou e o Covid cercou, começou a espalhar pelo mundo, Taiwan fechou as fronteiras, literalmente. Ninguém saía ou entrava aqui, só em emergência. Eles foram muito rigorosos. Tanto é que Taiwan se destacou em questão do controle do Covid. Mas, gente, desculpa, eu vou só fazer uma parte aqui, Paulo, é que vocês estão privilegiados também. O controle de vocês praticamente não tem fronteira terrestre, né? Tudo bem, eu não sei se privilégio é a palavra certa de se usar, porque imagina você, Cris, eu fiquei 2 anos aqui dentro sem poder voltar para o Brasil. E eu sou uma pessoa que a cada ano eu preciso voltar para o Brasil, é uma necessidade que eu tenho, sabe? De voltar para minha terrinha, de tirar meu sapato, sentar debaixo do pé de jabuticaba. Isso, sentar debaixo do pé de jabuticaba lá na casa da minha avó e me conectar com as minhas fronteiras. Então, na época de 2020, quando fechou as fronteiras, ninguém podia sair. Então, a minha carreira profissional que estava decolando ficou parada. Então surgiu a necessidade. Isso teve um impacto emocional muito grande em mim. Eu comecei a ter depressão, porque eu pensei, não vou mais dar aula de inglês e eu quero dedicar agora nessa carreira que eu amo tanto. Minha esposa falou, quer saber? Vai trabalhar de Uber, então. Você tem o carro, vai trabalhar de Uber. Vai ser Uber, não fica dentro de casa igual um vegetal. Então, aí começou essa ideia. Falei, tudo bem, então. Se for para fazer isso, vou fazer. E eu já tinha minha carteira de motorista aqui de Taiwan. Aí me falaram, olha, você tem que tirar uma carteira profissional. Fui lá, paguei o triplo, é a mesma coisa. Paguei o triplo, peguei a carteira profissional. Quando eu fui fazer o registro para fazer a prova, eles falaram para mim, você não tem identidade de Taiwan. Aí você não pode fazer a prova, você não pode ser nem o motorista do Uber. Então, para resumir, para mim poder ter os direitos civis aqui de Taiwan, para mim voltar, trabalhar com carteira assinada, para mim obter as vantagens aqui, eu tenho que ser um taiwanês.
Aí foi daí que surgiu a ideia. Eu falei, poxa, eu vou ter que me tornar um cidadão, então. E comecei a fazer a papelada, preparar para deixar de ser brasileiro, né? Foi então que depois de 2 anos, quando o Covid acabou, a papelada toda estava pronta, fui para o Brasil, fui lá em Brasília, conversei com uma moça muito, muito legal, lá de Patrocínio, do lado da minha cidade. Ela cancelou a minha nacionalidade, me deu o papel, voltei para Taiwan, entreguei o papel na mão deles, eles me deram um passaporte e falou, tudo bem, você é quase um taiwanês, agora só falta a identidade. Mas para você pegar a identidade, você tem que ficar aqui 1 ano, 365 dias sem sair de Taiwan. E sem isso, você não consegue fazer nada. Eu também não consigo. Vamos fazer. Hoje eu não, graças a Deus, não que seja trabalhar como motorista de Uber seja ruim, mas não é a minha necessidade hoje. Mas sem a minha identidade de Taiwan, eu também não consigo fazer nada. Eu não consigo votar, eu não consigo nem viajar para alguns lugares, como uns benefícios de ir para os Estados Unidos. Hoje, Taiwan, o passaporte taiwanês, as pessoas não precisam de visto para os Estados Unidos. Só que as pessoas que têm o passaporte taiwanês que têm a identidade dentro dele. O meu não tem. Então, como se diz? Eu deixei de ser brasileiro e tenho que passar por essa regra de 1 ano. Ainda não tenho os benefícios ainda. Então, está sendo um período doloroso, para te falar a verdade. Como essa é uma live de multiculturalidade, né, a gente pega esses exemplos exatamente para trazer para a questão da multiculturalidade. Quando a Cris perguntou, a Taiwan é um país que tem um alto índice de aversão ao risco, é assim que se traduz numa sociedade a aversão ao risco. Uma burocracia sem fim, regra em cima de regra, e você nunca consegue chegar lá porque está sempre faltando alguma coisa. A China é parecida, o Brasil é parecido, tem sempre um papel que você não entregou e que ficou faltando. A Polônia é parecida, que eu também tenho encrencas aqui grandes por causa de visto, disso, daquilo. Então, e cada cultura, essa necessidade vem das suas histórias, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui na Polônia, um país que passou pelas guerras que passou, tem uma aversão a risco, né? Aí no Taiwan, não sei exatamente o que é, mas é assim que se traduz. Sou brasileiro, sou de Minas, eu falei, não, quer saber? Da próxima vez eu trago uns pão de queijinho para vocês aqui, ver se vocês me dêem essa carteira de identidade mais rápido, para acabar com isso, né? Porque que burocracia danada que é essa? Mas no Brasil funciona o pão de queijo. No Brasil vai funcionar. No Taiwan, o cara vai mandar você pegar esse pão de queijo e... Não, o pão de queijo aqui tem também, só que é pão de queijo de chocolate, nunca vi isso. Falei, não, isso aí, estão me humilhando, o que é isso? Fui no supermercado, lá, pão de queijo do Brasil. Quando eu abri, tinha chocolate dentro. Falei, que é isso? Meu coração começou a doer. É que nem o Paul Cabane, né? Que é o francês que fala, o croissant do Brasil é recheado. Desde quando pôs esse recheio dentro de croissant? Na França, isso é uma heresia. Vai lá, Cris, pega a próxima pergunta aí. E, Paulo, olha só, a Cris me disse que você fala mandarim. Eu acho que você é o segundo não brasileiro que eu conheço, não chinês que eu conheço que fala, ou não taiwanês, que fala mandarim. Como é mas ela falou que você é fluente em inglês também, o que eu já imaginava. Me diz o que o fato de falar essas 3 línguas facilitou na sua vida e facilita viver numa cultura diferente? E eu acho também, eu vou acrescentar um ponto pessoal meu, eu acho que, não sou só eu que acho, mas quando você aprende uma língua, você sem saber a língua, você não é capaz de entender a completude de uma cultura, né? Então, eu acho que você falando mandarim, você tem uma visão da cultura diferente de nós, que mesmo a Cris, que viveu na China 10 anos, talvez não tenha, né? Você concorda? Interessante. Cris, é interessante isso. Quando eu era criança, eu acho que é porque como eu não cresci com os meus pais, eu
eu sempre era uma criança muito curiosa, eu sempre gostei muito de ouvir. E eu tinha um sonho, desde criança, eu falava, como que será que é a vida das pessoas em outros lugares do mundo, né? Como eu gostaria de falar outras línguas, para me entender, conversar com outras pessoas e falar, como é que é aí na Rússia? Como é que é a vida aí na Rússia? Eu tinha umas ideias muito loucas, sabe? De pensar assim, que vontade de ir lá no Iraque, no meio de uma guerra e ver como que é a vida lá. Então, dentro de mim, eu já tinha essa vontade de falar outras línguas, para mim me comunicar com outras pessoas, para me entender. É como se fosse uma busca interior, sabe? De conhecer as pessoas em outros lugares. E falando o mandarim, falando o chinês, ajuda em questão assim de aceitação. Quando tem uma diferença, quando eu falo inglês, as pessoas aqui se comunicam em inglês, elas têm medo de falar inglês, na verdade, mas elas entendem muito bem o inglês. Mas quando eu falo em chinês e mandarim com elas, o meu nível de conexão com elas se aproxima, entende? Por exemplo, nessas férias de inverno que se passaram, minha família e eu, nós fomos para Nova Zelândia. Aí eu percebi que tinha um pessoal, um pessoal que parece que estava pessoal de turismo, falando em chinês, e eu entendendo aquilo, né? E eles lá numa dificuldade de tirar uma foto, eu cheguei neles e falei em chinês. Eles olharam para mim assim, naquela cara assim de... Hã? Como? O que é? Eu perguntei para eles, vocês querem ajuda para tirar a foto? Eles, ao mesmo tempo, mas como você fala chinês? Eu falo, eu moro em Taiwan. Em Taiwan? Nós somos de Taiwan também, nós somos lá de Kaohsiung, que é uma cidade a 3 horas daqui. E ficou aquela conversa, aquela conexão mais gostosa. Tirei a foto para eles. E eles falaram, e quando você voltar para Taiwan, vai lá para Kaohsiung, sentar com a gente, jantar com a gente, pode até dormir lá em casa, não tem problema não. E isso eles falam do fundo do coração. Isso é parte da cultura, entendeu? Então, de uma certa forma, abre a porta para mim entender mais a cultura deles, me conectar de uma forma mais profunda com eles. E é isso. Com certeza faz entender, ajuda a entender mais a cultura deles e me aproximar mais deles. Acho que você falou a palavrinha certa, né? É conexão. E a minha necessidade de falar polonês é só porque eu gostaria de me conectar melhor com eles, me conectar com a mulher da padaria aqui embaixo e me conectar com a amiga polonesa que eu tenho. Eu posso até não saber muita cultura, mas na hora que você demonstra que você falou ou tenta falar, gera uma outra conexão numa outra patamar que é completamente diferente, né? E isso aí não tem preço mesmo. É só você pensar. É só você pensar em como se diz, né? No Brasil a gente fala o gringo, né? Só você pensar no gringo que vai no Brasil e chega lá e fala obrigado. Não dá uma sensação gostosa de ver que o cara é de fora, o cara está tentando se comunicar com a gente. Dá uma sensação gostosa, né? Exatamente. Falando nisso, você é casado com uma taiwanesa e vocês têm uma filhinha, né? Sim. E vocês vão para o Brasil sempre, vocês têm família nos Estados Unidos. Enfim, existe algum momento na relação de vocês em que você percebe esse clash, né, cultural entre o Taiwan e Brasil, ou onde existe uma diferença cultural? E aí, como é que isso impacta na filha, né? Porque a filha está exposta às duas culturas, né? Sim, sim. Muito interessante a sua pergunta, viu? Porque, assim, essa pergunta tem a resposta tem 2 caminhos. O primeiro, por eu estar aqui em Taiwan muitos anos, a cultura de Taiwan já está tendo uma influência muito grande em mim. Por exemplo, a cultura nossa brasileira é uma cultura que as pessoas gostam de se abraçar, de beijar, dar um aperto de mão. Quantas vezes que eu já voltei para o Brasil, a pessoa veio para me abraçar e eu já me senti meio assim estranho, sabe? Até que aos poucos eu fui opa, cheguei.
Tô de volta. Tô no meu corpo de novo. Pode me dar um abraço aqui, me dá um beijinho no rosto. Aqui, se eu dar um beijo no rosto de uma moça aqui, chama a polícia para mim. Então, assim, em questão eu e da minha esposa, eu já me acostumei a... Nós dois nos acostumamos, sabe? Um com o outro. São assim, quando você escolhe, Cris, como eu me apaixonei por ela, pela Sasha, né, que é o nome da minha esposa, Sasha, ela era uma pessoa totalmente diferente de todas as pessoas que eu tinha, das namoradas que eu já tive. Ela nunca me perguntou de que família você é. Você é da família dos Monteiro, dos Ribeiro, dos Cunha, né? Que lá em Monte Carmelo tem isso. Você é dos Cunha, as pessoas que é fazendeiro, que é rico, que tem dinheiro. Ela nunca me perguntou nada disso, sabe? Ela se apaixonou pela minha personalidade, meu senso de humor. Quando eu estava sério, ela amava isso em mim também. Então eu me apaixonei loucamente por ela, ela se apaixonou por mim. E nós fomos descobrir o efeito da diferença cultural quando a gente começou a morar um no país do outro. Quando ela morou um tempo no Brasil, eu percebi, a gente era muito jovem também, eu percebi alguma diferença, mas como eu estou aqui, já tem 17 anos, as maiores diferenças, e isso não é só de marido e mulher, é questão cultural. Eu sinto falta de um abraço, eu sinto falta de um carinho, de um aperto de mão, de um beijinho no rosto, às vezes, sabe? Um jeito carinhoso que o brasileiro é um com o outro, sabe? Isso são coisas, é o preço que nós pagamos, que nós brasileiros pagamos quando nós escolhemos morar fora do Brasil, casar com pessoas fora do Brasil. Então, se você não tiver, vamos falar assim, uma vida emocional ou espiritual elevada, você acaba falando assim, não, essa pessoa não é para mim, eu sinto falta de um carinho, de um aconchego brasileiro, e você acaba deixando um casamento, né? Que é uma coisa tão assim, é difícil, porém maravilhosa, né? E ela fala português também? Desculpa aqui. Ela enrola. Não, que você falou que vocês viveram no Brasil, imaginei, bom, ela nesse dia. Quanto tempo vocês ficaram no Brasil? Ficamos um ano. Tanto é que quando... eu me lembro que no casamento da minha irmã no Brasil, ela era a tradutora da minha mãe. Minha mãe falava que a minha irmã se casou com um americano. Então, a minha mãe não falava inglês na época. Minha mãe falava para a Sasha e a Sasha falava para o marido, para os pais do marido da minha irmã. Se estava certo ou não, eu não sei, mas ela fala. Nossa, ele é o exemplo da família multicultural, né? Ele casou com uma taiwanesa, a irmã casou com um americano. E aí eu vou pegar esse gancho. Peraí, deixa eu só pontuar aqui, Cris, porque isso é interessante para as pessoas que estão assistindo a nossa live, que em algum momento a gente precisa considerar a perspectiva cultural. Né? Na hora que você está conversando com alguém e a pessoa é mais ríspida com você, e você diz, pegou pesado comigo. Se a gente mantiver aquilo dentro do nosso critério de relacionamento, dentro dessa perspectiva de que a gente tem, né, isso é ríspido, e não trouxer para a possibilidade de que isso seja cultural, o conflito é enorme. Então, você vê, é um casamento que não termina porque em algum momento ele diz, o beijo pode ser um viés cultural. E isso é super importante para qualquer pessoa que esteja trabalhando com alguém de outra cultura. A gente tem que lembrar, será que tem um viés cultural aqui? E quando eu faço coaching com gente do mundo inteiro, eu me pergunto sempre, isso que essa pessoa acabou de falar para mim, isso tem um viés cultural? Porque senão a gente fica cego, sabe? Enxerga de olho, mas não enxerga desse. Aí deixa de ver tudo que está do lado de cá. Manda aí, Cris, pergunta. Bem pontuado.
Então, você falou dessa... Você já viveu nos Estados Unidos, né? Você passou um tempo lá também ou não? Em Londres, em Londres. Em Londres. Então você já viveu em países diferentes e tem essa questão da relação do alcoolismo, da relação com o álcool, desses diferentes países. Você enxerga, você que é uma pessoa que hoje trabalha com esse público, trabalha no AA, você enxerga uma diferença na relação dessas culturas com a bebida? Você acha que isso influencia? Na cultura com a bebida, deixa eu ver se eu entendi. Eu não trabalho para o AA, tá, Cris? Só para refrasear, não sei se existe essa palavra, não. Como que eu posso responder isso de uma Não, forma... fala um pouquinho, então, fala um pouquinho da tua experiência, porque você tem uma relação com a AA, certo? Sim, sim. Seria bom você contar um pouco da tua experiência, Isso, do que você se sente à vontade para compartilhar da tua experiência com o alcoolismo, né? Que hoje você é uma pessoa sóbria há 10 anos, mas você esteve nesse lugar, né? Sim, sim. Não, e ele tem vamos dizer assim, uma atividade ligada a isso hoje, né? Então, como que foi? Como começou tudo? A minha história, vou comentar, vou falar sobre um pouco a minha história. Posso falar um pouco da minha história sobre o alcoolismo? Claro, lógico. Se você se sentir à vontade, vai ser um prazer. Claro. Igual eu falei para vocês, eu sou de uma geração de décadas, de gerações de alcoólatras da minha família. Por parte da minha mãe se tornou alcoólatra, meu avô, gerações atrás do meu avô, todos alcoólatras. E graças a Deus, termina em mim. A minha filha teve o privilégio de nunca me ver bêbado. E isso eu dou graças a Deus por isso. O meu alcoolismo ele começou a alavancar mesmo em Londres, porque eu sou uma pessoa que quando eu saí do Brasil, eu saí como se tivesse, que é o título do meu livro. Eu estou escrevendo um livro agora chamando Deixando Tudo para Trás. E esse livro eu falo sobre todas as minhas experiências, desde criança em um lar alcoólatra, com as testemunhas de Jeová, sendo diagnosticado anos mais tarde com TDAH, ADHD. E quando eu saí do Brasil, eu saí com aquela mentalidade assim, estou deixando tudo para trás. Eu lembro que quando a minha irmã estava visitando o Brasil, minha irmã foi primeiro para Londres. Ela morava em Londres e falou para mim, Paulinho, quando ela passou, a nossa realidade era tão assim, pobre, tão difícil, que eu nunca acreditava que a minha irmã ia para Londres, ia conseguir sair do Brasil, para te falar a verdade. Aí teve um dia, ela chegou em casa com essa ideia louca, falou, Paulinho, eu vou para Londres. Eu não acreditava nela. A minha autoestima era tão baixa que eu não acreditava. Que Londres, você tá louca? A nossa realidade, você ir para Londres. Só que ela foi, chegou no dia, ela pegou o voo, foi, passou, entrou. Quando ela me ligou, eu desabei no chão e comecei a chorar. Porque eu sabia que ela ia mudar a nossa vida. Ela falou, depois de um ano eu volto e levo. E vou levar você para Londres também. Em Londres, só que antes dela me levar para Londres, eu tomava conta dos meus irmãozinhos menores, era como se fosse um ciclo. Meu tio tomou conta de mim, porque minha mãe era alcoólatra, meu pai morava em Belo Horizonte, só que aí meu tio ficou grande, ficou maior, foi seguir a vida dele, e meus irmãozinhos, a minha mãe não conseguia tomar conta deles por causa do alcoolismo dela. Então eu comecei a tomar conta deles. Aí levava eles em reunião de agente social, junto com a minha avó, para a gente saber lidar com a minha mãe. Então eu tinha um conhecimento enorme sobre o alcoolismo e prometi para mim mesmo, quando eu chegar na minha fase adulta, eu não vou me tornar alcoólatra, eu não vou cair nessa. E quando fui para Londres, eu fui com aquela ideia assim, tô deixando tudo isso para trás, esses traumas, esses negócios tudo, essa minha vida do Brasil para trás. Consegui um emprego em uma boate, que nessa boate o normal era a gente trabalhar bêbado todos os dias e fumar maconha. A gente bebia e fumava maconha.
E isso começou a se tornar a minha vida. Era beber todos os dias e fumar maconha todos os dias. Tanto é que depois do final do ano, no final de um ano em Londres, eu falei, cara, eu não vim aqui, não foi para isso. Eu vim aqui para trabalhar, aprender inglês, ganhar dinheiro, juntar dinheiro, voltar para o Brasil, pagar uma boa universidade para mim, comprar casas e tal. Só que eu estava perdido. Eu vi que na minha cabeça de jovem na época, eu não era um alcoólatra. Eu era um jovem me divertindo bastante. O alcoolismo, ele veio afetar muito a minha vida. Foi, igual eu falei para vocês, eu me apaixonei por essa asiática, né, a Sasha, que é minha esposa hoje. Fomos para o Brasil, viemos para Taiwan. E aqui em Taiwan, quando eu cheguei, o choque cultural foi tão grande, a diferença cultural, o impacto que teve em mim foi tão grande, que aos poucos eu comecei a usar a bebida como um escape. Para preencher esse vazio, né? Que você sentia. Exatamente. E como uma bolinha de neve pequenininha, foi se tornando uma bolinha de neve gigante, que até que um dia eu já estava bebendo todos os dias, estava bebendo para ir trabalhar, estava bebendo depois sair do serviço, bebendo e dirigindo ao mesmo tempo, até que eu acertei o fundo do poço, que um dia eu coloquei a minha filha em uma motinha, aqui um dos transportes é aquelas motos elétricas. Eu falei, cara, eu prometi para mim mesmo, eu nunca faria isso. E fiz. Quando eu fiz isso, eu lembro de postar vídeos no YouTube falando ex-testemunhas de Jeová com problema com álcool, procurando por ajuda. Aí um cara lá numa ilha, não sei aonde, no Oceano Atlântico, viu o meu vídeo, falou, olha, eu sou um ex-testemunha de Jeová, eu sou um alcoólatra e eu vou te ajudar. Primeira coisa, procura os alcoólicos anônimos em Taiwan. Naquela semana mesmo, que foi no dia 26 de junho nós estamos em 2023, 2013, 26 de junho de 2013, minha primeira reunião do AA, aqui em Taiwan. Desde lá até hoje, nunca mais bebi. Então, assim, eu me considerava privilegiado, porque era um grupo. Isso é bom falar, porque a minha família não entendia, minha sogra, meu sogro, minha esposa não entendia o porquê do meu comportamento, o porquê que eu fazia o que eu fazia. Mas no grupo do AA, todos me entendiam, eu me sentia em casa. E era um grupo que eu me sentia privilegiado, porque era um grupo de pessoas, professores de inglês, eram pilotos de avião, eram comissários de bordo que estavam passando aqui, que eram alcoólatras, estavam procurando por reuniões do AA. Então, assim, a gente fala a mesma língua dentro do AA, não importa se você é um médico, se você é um piloto, se você está desempregado ou não, o que seja. Lá dentro você é um alcoólatra. E o alcoolismo é o mesmo para qualquer pessoa. Então, eu fiquei nesse grupo do AA, um grupo muito lindo, na verdade. A gente era um grupo muito lindo aqui em Taiwan, 3 anos. Depois de 3 anos, eu comecei uma caminhada diferente. Fui fazer hipnose, me tornei hipnólogo nos Estados Unidos. Fui para Singapura estudar psicologia humana, psicologia comportamental. Fui para a Inglaterra estudar programação neurolinguística, esse negócio tudo para entender minha mente. E disso eu criei minha carreira profissional, a carreira profissional de ajudar outras pessoas. Vou fazer uma pausa agora para deixar vocês me perguntar, porque senão eu vou igual um trem, sem parar. Não, então, antes da gente dar o gancho para falar de como essa experiência enriqueceu a sua vida profissional, o que eu queria... Você chegou, depois que você foi para o AA, você saiu de Taiwan e chegou a ir para outros países, né? E nesses outros países, você também frequentava as reuniões de AA? Você chegou a conhecer o AA nesses países? E você percebia alguma diferença estrutural ou cultural que saltasse aos seus olhos? A primeira coisa, quando se falava de AA, para mim, Cris, era preconceito. Eu era muito preconceituoso. Para mim, a AA era para lugar de pessoas
a gente, morador de rua, sem dente, sujo, desempregado. Sarjeta. O pessoal que está na sarjeta Sarjeta. total. O cara tá no fundo do poço. Esse era o meu preconceito. E por isso que eu falei, eu fui privilegiado de estar no grupo que eu estava aqui em Taiwan, que era um grupo de pessoas de uma condição social, financeira, com educação melhor. Quando eu viajei para Nova Zelândia, a primeira vez, eu procurei um grupo do AA lá. Encontrei também pessoas de uma classe social mais elevada, né, por ser um país de primeiro mundo, com pessoas de diferentes profissões. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui à reunião do AA mais próxima que tinha de Monte Carmelo, era uma cidadezinha pequenininha chamada Iraí de Minas, que era mais ou menos umas 2 horas de carro. Viajei até Iraí de Minas, fui a essa reunião e lá eu me senti desconectado com todos. A realidade era diferente. Lá eles eram pessoas que eram funcionários que trabalhavam em roça, eram pessoas moradoras de rua. E nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de visitar São Francisco. Lá tem uma rua, que essa rua é só de drogada, como se fosse a Cracolândia. E lá tem as reuniões do AA várias vezes ao dia. Então lá, naquele determinado local, se você for na reunião do AA, as reuniões já são para pessoas que estão na sarjeta mesmo. Então, assim, mesmo um dos privilégios do AA nós falamos a mesma língua, porém é importante a pessoa encontrar um grupo com que ela se identifica. Claro. Exatamente. Entendi. Socialmente, culturalmente, economicamente. Mas o AA em si, essa experiência do AA, que você foi nessas reuniões, fora a questão dos participantes, a estrutura funcionava tudo exatamente da mesma forma? Ou você percebia alguma adaptação, algum ajuste? Não, a forma é a mesma. O AA, né, são os 12 passos do AA, que é o passo global, os mesmos passos que é em chinês, é em inglês, é em russo, é em português, são os mesmos passos, né? A diferença vai ser que em alguns países, nos países mais avançados, tem muitas mais... O AA, para começar, a princípio, foi um programa criado por um padre, na verdade. Então, é um programa, assim, vamos colocar, entre aspas, cristão. Então, em países mais avançados, muitas pessoas são ateus, não acreditam em Deus. Porém, vão para o AA também. Já no Brasil, as pessoas, como o Brasil é um país cristão, as pessoas já se entregam mais para as ideias do AA, entendeu? Para esses passos do AA. Entendi. Eu não tinha noção que tinha essa questão religiosa, né, por trás do AA. Eu achei que eles fossem... É um programa espiritual, na verdade. São 12 passos espirituais. O que esse texto todo do Paulo sobre o alcoolismo está me lembrando, a nossa live com a Cíntia. Porque a Cíntia é uma dançarina e ela dava aula e tinha como professores na equipe dela, professores do mundo inteiro. E como é que a gente perguntou como é que você fazia para se conectar com essas pessoas, né, para não ter conflito? E aí ela falou, bom, a gente tem uma única linguagem aqui, que é a dança. É onde a gente se expressa. Então, quando a gente pensa no alcoólatra, o alcoólatra nos Estados Unidos não pode beber até os 18, e aí quando começa a beber enche a cara, na França vai começar a beber aos 8 para apreciar o valor da bebida, no Brasil bêbada, chacota e vira meme, todo mundo fica rindo, na China e no Japão vai ter que sair, vai ter que beber, senão você não tem relacionamento. Então, a bebida permeia diversas, né, questões culturais, mas quando a pessoa é alcoólatra, a linguagem é a mesma e o Alcoólatras Anônimos vai funcionar com os 12 passos na China ou no Brasil. Que me em fez qualquer lugar do mundo.
Que não tem nada a ver, mas é que tem uma outra instituição que eu descobri recentemente, que é a Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia, que ela funciona em 60 países com o mesmo curso, Filosofia à Maneira Clássica. O curso que dá no Brasil é o curso que dá lá em Melbourne, na Austrália, exatamente o mesmo. Então, existem algumas coisas que transcendem a cultura, né? E que consegue furar o bloqueio cultural. Isso é muito legal. Paulo, dentro desse trabalho que você faz, eu estou correndo, tá, Cris? Porque agora faltam 10 minutos. Dentro desse trabalho que hoje você faz, que não é nos Alcoólicos Anônimos, mas é como sendo um coach, um mentor, para fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida na sobriedade, você tem que falar com pessoas de países diferentes. Aí é que vem a pergunta. Sim. Você tem um approach diferente para cada um deles? Sim. Cada país, Cris, cada pessoa, nós somos pessoas diferentes. Mesmo, às vezes, o alcoolismo sendo... Uma coisa é certa. Quando a pessoa é alcoólatra, eu identifico na hora. Então, tem um negócio que a gente... que no inglês é chamado de... não vou falar o palavrão aqui, mas... Pode falar inglês. Não, pode falar do que você tiver, não tem problema nenhum aqui. Palavra é multicultural. There's no bullshit. Nobody bullshits me. Se a pessoa for um alcoólatra, a pessoa eu consigo ver na cara. Então, assim, quando eu trabalho com alcoólatra, é uma linguagem universal, não importa de que país, todos os alcoólatras, eles tentam, eles são manipuladores, vamos colocar assim. Então, isso caiu na minha rede é peixe. Então, se eu trabalho com uma pessoa, na hora que eu vejo a minha maquininha de... como que eu falo? A minha maquininha de pegar... Identificador de alcoólatra. Identificador de alcoólatra. Os óculos de alcoólatra. A pessoa de manipulação, que negócio tudo. Funciona 100% a toda hora. Então, quando eu tô com um alcoólatra, não adianta. A pessoa, qualquer bullshit que a pessoa tenta falar comigo, eu já falo na hora. This is bullshit. Stop this. Para com isso. Pode parar agora. Para riba de moar, não vem não, né? Não, para mim não. Para cima de mim não. Mas ok, então você diz para cima de mim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, que você falou isso que eu queria saber. Para cima de mim, não, sem bullshit. Ok, mas você vai dizer para o taiwanês, para o americano, para o brasileiro, para o inglês da mesma forma, para cima de mim, não, amigo? Sim, na linguagem. Quando eu estou conversando com uma pessoa que tem a doença do alcoolismo, Cris, sim. Não tem filtro. Tem algumas formas. Talvez o que vai diferenciar vai ser, por exemplo, num brasileiro, quando completasse um mês sóbrio, eu me sentiria 100% confortável de dar um aperto de mão e um abraço bem gostoso. No chinês, eu já pediria permissão. Posso te dar um abraço? Posso te dar um aperto de mão? Antes de fazer, entendeu? Porque senão o cara até frisa, né? O cara se paralisa quando eu vou dar um abraço nele. É igual meu sogro. Toda vez que eu volto pro Brasil, eu dou um abraço no meu sogro, ele fica igual uma estátua. Ele não sabe como reagir. Mas... Só para me arrematar, Cris, que eu tenho esse negócio. Então, para dentro do que você está falando, e a gente traz para o framework de comunicação direta e indireta, quando se trata do primeiro momento do alcoólatra, não existe comunicação alto contexto, baixo contexto, é comunicação direta, mensagem na lata, amigo, para cima de mim, não. Sim, legal. Desse jeito. Trabalhar não, era isso que eu ia perguntar até para ele. Então, assim, não existe diferença de abordagem. A abordagem e nem diferença de sinais.
você falou, você tem um filtro lá que percebe quando a pessoa é alcoólatra. Isso é completamente cross-cultura. Se a pessoa, se o americano, o brasileiro, o taiwanês, eles vão... você vai identificar, provavelmente, através dos mesmos sinais. Não são sinais diferentes. Você vai perceber porque eles são os mesmos, independente da cultura da pessoa. O mais importante é trabalhar com o meu coração. Porque quando eu trabalho com o meu coração, eu sei o quão intenso, qual que é o contrário de intenso? Mole, que eu vou ter que ser com uma pessoa. Eu vou seguir a minha intuição, vou estar conectado com o universo, com Deus, para me guiar, para trabalhar com as pessoas. Nós somos seres humanos. Talvez você é uma pessoa que na hora eu vou ter que ser algo, na hora da nossa sessão, eu vou ter que me transformar em alguém que talvez vai ser desconfortável para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu tenho dificuldade em ser, por exemplo, o pai da minha esposa, ele é patrão, ele fala assim, sabe? Diretivo, assim. Eu já tenho uma dificuldade de... Isso depende também. Depende da pessoa, mas no momento eu tenho que me transformar em alguém ou utilizar de alguma ferramenta que vai me deixar um pouco desconfortável, mas para servir a pessoa que está na minha frente. Por isso que eu tenho que estar muito bem comigo mesmo, espiritualmente, emocionalmente, né, para me fazer o trabalho que eu faço. Muito bom. Aqui, está faltando 4 minutos para a gente terminar. Paulo, que aproveita esse Cris, momento vamos fazer aqui. a lista? Hã? Não, vai, pode seguir. Eu ia jogar para o Paulo e dizer, aproveita esse momento, aproveita esse espaço que você tem aqui, antes da gente fechar, e deixa seu recado. Lembrando que a gente está aqui nesse mundo multicultural, né? Pessoas que estão em busca disso. Sim. Tem mais alguma pergunta rapidinha ou a bola está na minha mão? Na sua mão, porque faltou 3 minutos para terminar. Tá, joia. O recado que eu quero deixar é o seguinte: não importa em que lugar do mundo que você more. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho uma vida que eu nunca imaginaria que eu ia ter. Tenho carros luxuosos que eu ando, tenho minha casa própria, tenho uma vida que, graças a Deus, eu não preciso me preocupar com a conta no final do mês. Porém, há 10 anos atrás, a minha vida era a mesma de hoje, por assim dizer, né? De um lugar bom de se morar, luxo, esse tipo de coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter. Porém, o que mudou foi a minha mentalidade. Hoje eu sou uma pessoa mais conectada com Deus. Eu procuro muito mais trabalhar a minha espiritualidade, descobrir esse mistério, né, que muitas pessoas falam que é Deus. Então, o recado que eu quero deixar é que não importa se você seja uma pessoa que está lá em Monte Carmelo agora, sonhando em sair do Brasil, ou se você está na posição que eu esteja hoje, se você estiver bem conectado espiritualmente com a nossa source, com a nossa raiz espiritual, que muitas pessoas chamam de Deus, você vai estar bem em qualquer lugar que você esteja do mundo. Não importa se é na China, em Taiwan, na Polândia, ou no Rio, de 40 ou 60 graus, mas o mais importante é isso. Um conselho de milhões, porque é totalmente transversal às culturas, né? Quando você está bem consigo, você está bem, não importa onde você esteja, né? Tem gratidão. Isso que eu retive. E eu e a Cris fizemos um curso separadamente, a gente fez o curso do Felipe Rossinski, que criou uma ferramenta que é coaching cross-culture, né? Você fazer coaching com pessoas de outras nacionalidades, que é o que você faz. E o primeiro dia de aula, ele pediu para a gente trazer um artefato e explicar o que aquele artefato significava para a gente. E eu fiquei espantada, porque a gente tinha gente do mundo inteiro, e todo mundo tinha um artefato que era espiritual. Era o brasileiro com
um santo qualquer, né? O meu era Santo Antônio. Bonfim. Todo mundo, até acho que a chinesa que tinha o celular, o significado do celular era a conexão dela com alguma coisa que não era material, era transcendia, né? Então, de novo, nós chegamos aí numa coisa que fura a barreira cultural, que é essa nossa necessidade humana de transcender, encontrar alguma coisa que é maior do que isso aqui. Trabalhar a nossa parte espiritual, isso mesmo. Muito legal. Aí, Cris, quer arrematar aí e fechar nossa live, então? Não, queria agradecer ao Paulo, acho que a live foi sensacional, adorei te conhecer, adorei conhecer a tua experiência em Taiwan e na China, que é uma realidade tão, para mim, né, não para a Cris, mas para mim é uma realidade tão distante, e é legal que cada vez que eu converso com uma pessoa, a gente vai absorvendo um pouco dessa experiência cultural que ela traz, né? Eu queria só falar para o pessoal que vai assistir a live, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, pode colocar no próprio LinkedIn, que a gente responde posteriormente, não tem problema nenhum. E aí fala aí, passo para a Cris, eu ia passar para você mesmo, Cris. É que eu esqueci de falar um negócio, porque eu perdi o gancho do espiritual, porque isso era para eu ter falado lá na frente, eu esqueci. Eu conheci o Paulo em 2017 fazendo um curso online do Tony Robbins, ponto. Fui ver o Paulo em 2020, pessoalmente, pela primeira vez, quando ele saiu de Taiwan e foi para a China. E o Paulo é campeão de jiu-jitsu, tá? Que não parece, não, mas ele não falou isso. Não, ele não falou isso. Ele é campeão de jiu-jitsu. Na época, meu filho estava doido por jiu-jitsu, e aí os dois foram para a varanda lá de casa, começaram a lutar, e o Paulo começou a ensinar o Dudu a fazer os golpes, não sei o quê. E eu olhei para aquilo, e era como se o Paulo fosse o meu filho, o meu irmão. E agora nós estamos em 2023 e a gente está junto. Assim, a nossa conexão é espiritual, porque o que nos liga? Se você pensar racionalmente, nada nos liga. Mas a gente é ligado a ponto de dizer, faz uma live e a coisa acontece, né, Paulo? Então, isso sim, com certeza. Da conexão espiritual. Ó, não falamos do jiu-jitsu, não falamos, mas tem um livro meu que está saindo, chamado Deixando Tudo para Trás. Vai ficar tudo lá, toda a minha história, tudo nesse livro. E para quem quiser me achar nas redes sociais, Paulo Neto. Tem lá em inglês e em português. No Instagram também. Não, mas no Instagram tem outro nome, né? Qual é o nome no Instagram? Tem no português é Deixando Tudo para Trás. Ah, tá. E no inglês, Leaving Everything Behind. Legal. E quando você tiver o livro, né, pronto, lançado, manda para a gente né, divulgar. Será um prazer. Ler e divulgar. E a próxima live, gente, vai ter mais 2 esse ano. E uma vai ser com a Nádia. A Nádia é uma brasileira, que mora no Japão, morou na China, morou na Bélgica, morou no Canadá, e ela, Paulo, conseguiu agora a cidadania canadense. Mas, ao contrário de você, ela está muito feliz, que agora ela é cidadã do Canadá. Mas ela quer porque ela manteve a brasileira também. E é outra fora da caixinha. Paulo, para mim, é fora da caixinha, ela também faz escalada, aventura, vai plantar arroz no Japão, vai aprender a fazer porcelana não sei onde. Então, a conversa também vai ser muito, muito, muito legal. Muito obrigada, Paulo. Obrigada. Então, vamos encerrar a nossa live. Paulo, fica aí com a gente um pouquinho, só mais um pouquinho. Tá joia. Por nada.